Fred, então vamos lá. Vou começar com a sua leitura, a sua análise, tá? Completa de Sport 2, Coritiba 0. Uma partida em que o Sport encontrou uma Ilha do Retiro já ativada, né, nesse novo momento da relação entre o time e os seus torcedores. Encontrou um cenário desafiador pela frente, num jogo decisivo e que não tem como a gente analisar sem ser inserindo ele no contexto da decisão da Copa do Nordeste. Então, esse jogo, para mim, tem uma importância que vai para além da relevantíssima aqui, garantia do acesso e a grana que isso proporciona, né, do acesso à próxima fase, às oitavas de final da Copa do Brasil, mas dentro de um contexto ainda mais amplo, que é o que eu trouxe da decisão da Lampions, eu acho que tem muita coisa para a gente aproveitar, inclusive sobre as peças que foram escolhidas para atuar contra o Coritiba nessa decisão. Companheiro, fica à vontade aí para trazer a sua leitura. Vamos lá, Celso. Eu acho que é inevitável que a gente comece a tratar dessa vitória voltando 15 dias, né, para a partida do Couto Pereira, quando o Sport empata por 3-3, a gente chega aqui para fazer o telecast e faz o telecast de uma atuação que todo mundo considerou muito boa do Sport. Antes daquela partida, eu tinha dito no programa que se o Sport finalizasse 10 vezes no Couto Pereira, já seria uma grande atuação. E Cássio destacou, o Sport finalizou 20. O Sport fez 3 gols trabalhando a bola. Tá? O Sport saiu de uma adversidade. Tá? Abriu o placar, levou a virada, foi lá, né? Revirou o jogo. E naquela noite, né, chutes de fora da área, chutes de Manga, né, uma falha, pelo menos uma falha de Renan. E o placar, né, uma marcação de um pênalti de VAR, né? Não estou dizendo que não foi pênalti, mas um pênalti de VAR, nem era uma bola de tanto risco, teve um possível pênalti para o Sport não marcado. O saldo de 3-3 daquela partida, ele foi assimilado positivamente, né, por todos que fazem o Sport, jogadores, treinador, torcida, e nós também analisamos positivamente, né, a atuação, o resultado, porque sabia que replicando aqueles 2 times no confronto de volta na Ilha do Retiro, havia uma tendência do Sport prevalecer, e a tendência se confirmou de forma absoluta. É importante deixar isso muito claro, Celso, porque o Coritiba, eu não sei, eu não vi scout, eu nunca vejo muito scout, Cássio sempre traz programa. A minha sensação é que o Coritiba teve muito mais a bola do que o Sport. 62%. 62-38, então. Né? Mas, o Coritiba veja tem só, mas isso não seria o roteiro. Eu até escrevi sobre isso no post, inclusive, nesse ponto. Isso não seria um roteiro natural, um volume, uma diferença desse tamanho. Essa diferença desse tamanho ela é construída. Porque sai o gol com 3 minutos. 1-0, lógico. 3 minutos. E aí, porque como o Coritiba teve 63% da posse de bola, pode ficar aquela sensação, o Sport jogou mal, né? O Sport correu risco. E eu acho que a leitura não é por aí, tá? E não é mesmo. O Sport faz o gol, né? Abre o placar numa jogada trabalhada, não é uma jogada acidental, não é um chute de longe, não é nada acidental. O Sport faz o gol numa jogada trabalhada. E depois administra, né, com uma margem razoável de segurança. Ninguém teve uma bola que disse, meu Deus, vai ser gol do Coritiba. Responsável, atuação responsável. Você teve cruzamentos perigosos, né? Você teve bolas rondando, mas nada que você dissesse assim, que grande chance do Coritiba. Mesmo naquele primeiro tempo... A melhor chance foi quando já estava 2-0. Veja Isso, só, a primeira defesa com algum trabalho de Renan já estava 2-0 para o Sport. Mesmo no primeiro tempo, né, as chances de gol foram do Sport. Tá? Aquela bola que Jorginho ajeita, né, para Juba, né, Juba bate, né, acho que pegou no tornozelo ali, o chute sai completamente errado, e aquela bola de Wagner Love que ele domina errado, a bola sobe e acaba perdendo uma grande chance de gol, e assim foi o segundo tempo também. Tá? Então, o fato do Sport ter controlado o Coritiba com segurança, o fato de Henderson ter enxergado
tudo aquilo que a gente bateu, do problema que o Sport tem na entrada da área e a entrada de Pedro no lugar de Ronaldo ajudou a deixar aquele setor do campo mais protegido, a dar um pouquinho mais de velocidade para aquele setor. Né? Ainda que eu digo, eu não acho que Pedro fez individualmente, tecnicamente, uma grande partida, uma boa partida, eu não acho. Mas eu acho que a presença dele ali, o estilo dele de jogo, o perfil dele de jogo, ajudou na dinâmica. E esse controle do Sport, essa atuação segura, essa atuação que reforça virtudes, como a boa clareza ofensiva, que nem apareceu tanto quanto o Retrô, que passou longe, né, lá do Castelão, ela aparece, o Sport faz jogadas trabalhadas, o Sport faz o segundo gol do Sport, é um gol espetacular. É um gol espetacular, jogada toda trabalhada. Tá? E então, tudo isso, né, de positivo ganha um bônus quando você vê que o time entrou em campo quase que descaracterizado, tá? Quase que descaracterizado. Na hora que você não tem seus dois laterais titulares, tá? Eduardo sequer pôde ir para o banco, né? Karius ficou ali para jogar uma reta final de partida, mas não foi uma escolha do treinador, foi uma situação física que deixou o Karius no banco. Você faz uma mudança de Ronaldo por Pedro, você faz uma escolha aí do treinador, e você não tem os seus dois pontas direita. Né? A gente tanto falou, né, da variação Edinho e Labandeira, e quando perdeu um, perdeu os dois ao mesmo tempo. Veja que loucura, o Sport teve os dois o ano inteiro, e quando perdeu um, perdeu os dois, e quem foi acionado foi Paulinho, né, um jogador que a torcida tanto pediu, em que a gente pediu para que tivesse tido mais tempo no Pernambucano, para ganhar mais rodagem. Henderson não colocou, mas na hora que precisou, na hora que foi necessário, apostou no garoto. Né? E aí a gente deixa elogio e ainda fica um pouquinho ali. Poderia ter jogado mais no Pernambucano, poderia ter tido mais minutagem, mas o treinador não. Eu não vou dizer que ele não titubeou, porque ele pode ter titubeado, ele pode ter tido uma enorme dúvida e ter decidido por Paulinho, mas a decisão final foi corajosa, né? E o garoto, mesmo não tendo ido bem, também não foi um problema, né? Não foi algo que chamasse atenção, não foi um menino que sentiu o jogo. É apenas um jogo de um nível muito mais difícil do que ele é acostumado a jogar. Então, o saldo é muito positivo, o saldo resgata um pouco a confiança, né? Porque talvez a soma do jogo do Castelão com a partida bem travada contra o Retrô pode ter deixado mexido um pouco na segurança, na convicção. Mas essa partida devolve. Tá? Acho que essa partida devolve, né, esse sentimento de que o Sport na ilha é um time muito forte, é um time com muita capacidade de definição, né? Um time com poder de fogo, né, para enfrentar adversários mais ou menos da sua faixa. Eu acho que o Ceará está totalmente na faixa do Sport, eu acho que o Curitiba está totalmente na faixa do Sport, mas caso, né, no sorteio coloque um Sport São Paulo, um Sport Santos, um Sport Cruzeiro, eu acho que o Sport tem condição de fazer um enfrentamento. Não estou dizendo que é favorito, nem nada parecido. Mas demonstra uma solidez, uma organização para fazer o enfrentamento, né, mesmo contra times de um, né, ou dois blocos acima. E aí, para fechar, eu trago essa estatística, né, que Daniel Leal colocou no Twitter dele, que mostra um pouco dessa relação do Sport com a Ilha do Retiro, né? Às vésperas de uma final da Copa do Nordeste, em que o Sport precisa vencer por 2 gols de diferença para não ir para os pênaltis. Esse foi o 30º jogo consecutivo do Sport sem perder na Ilha do Retiro. E a 14ª vitória consecutiva. A equipe é a que está há mais tempo invicta em casa, desde fevereiro do ano passado. Puta então, tudo que Cássio não queria ouvir era isso, Cássio, mas meu amigo, cabe a nós registrar, tá? Então eu passo a palavra para você com esses números fortes, né, do Sport em casa.
Eu só lembro uma vez, o recorde que era para receber o cartão verde. Ali foi foda. De invencibilidade, mas ele foi fuleiragem do cartão verde, pessoal do cartão verde. Aí, o Sport, nos estaduais, o Sport chegou a ficar. O recorde era de 42 jogos, sem derrota no campeonato estadual. Aí o Sport quebrou o recorde, não deram. Aí a torcida do Sport, acho que era telefonema, né? Passaram enchendo o saco. Aí o Sport foi estendendo a marca, chegou até 49. Aí os caras que apresentavam na época. Isso é 90. O ano disso eu acho que é 99 o ano disso. Porque foi campeão invicto em 98 e 99 passa parte do campeonato invicto. Aí alguém disse: meu irmão, o pessoal do Sport Recife fica cobrando tanto tal. Se chegar em 50, a gente dá o cartão verde, então. Aí o jogo, que era o 50, foi a última rodada do segundo turno, no Arruda. Aí o Santa venceu por 1-0, gol do Luiz Carlos. Aí o Sport. Aí depois o Sport ganhou aquele campeonato, o Santa ganhou aquele turno, o Sport ganhou o primeiro e o terceiro. Mas eu lembro que era isso mesmo. Se chegar nos 50, aí perdeu os 50 e não ganhou. Que era uma coisa muito tradicional, né? Era um programa muito legal que tinha. Era o Linha de Passe da época, só que era de graça, né? Na TV. Tá voltando, né? Não, já voltou, mas hoje, porra, tem mesa de 500 canais fazendo isso. Naquela época era o seguinte: só havia ali, segunda-feira de noite, ou tu estava vendo novela, ou Roda Viva, ou sei lá, ou então estava esperando ali para ver o cartão verde. Era muito tradicional. Mas enfim, foi só. Cássio, só para dar uma informação antes da tua análise, né? O sorteio, muita gente perguntando, o sorteio é na próxima terça, tá? Já marcaram a data, o perfil estava dizendo que era. Foi o perfil oficial que disse isso? E os jogos são 17 e 31 de maio. Foi o Wellington Campos que eu considero oficial. Não é isso. Zero erro. Zero erro em assuntos ligados à CBF, né? Não, aí... Então, Cássio, tua análise dessa vitória do Sport. Veja só. O Sport jogou, acho que fez uma partida melhor em Curitiba, no Couto Pereira. Ali faz 1-0, 2 erros defensivos graves, sobretudo do segundo gol do Coritiba. Toma virada, mas sem perder, assim, ao contrário do que aconteceu no Castelão, onde o time acusou o golpe. No Couto Pereira não acusou o golpe. Continuou fazendo uma boa partida, virou o jogo, toma um gol num pênalti ali, numa cabeçada, que é difícil evitar aquela cobrança de pênalti, mas ainda assim ainda teve a chance. O Coritiba também teve a chance de fazer o quarto, mas o Sport também teve a chance de fazer o quarto gol. E ainda teve um lance que simplesmente se ignorou que poderia ser pênalti. Assim, a galera deixou para lá. Mas que poderia ter sido um pênalti. O Sport teve uma chance com o lance de Matheus Vargas e ainda teve aquilo. Foi uma boa partida que, inclusive, balizou até uma expectativa maior no jogo contra o Castelão. Mas aí o Sport acabou jogando muito mal. Esse jogo contra o Coritiba, agora na Ilha, com aquele 3-3, e o Coritiba de lá para cá, levou 2 pauladas no Campeonato Brasileiro. Foram 3-0 para o Flamengo, depois 3-0 em casa para o Fortaleza. Veja só, juntando com esse jogo agora, o Coritiba tomou 11 gols nos últimos 4 jogos. Pô. Foram 3 do Sport, 3 do Flamengo, 3 do Fortaleza e mais 2 do Sport. 11 gols, sendo 5 de um time da Série B, pô. E 6 em 2 rodadas na primeira divisão. Assim, se mostrou um adversário acessível. A forma como o Sport começou buscando gol, ela foi da forma como eu acho que deverá acontecer, ou tentará ser, contra o Ceará. Assim, o Sport tentou, não teve aqueles 2, 3 minutos de estudar o adversário, não. O Sport assim, começou com a tática e tal, e tentou buscar, decidir o mais rápido possível, decidir que eu diga fazer um gol. Não era para... Contra o Ceará, por exemplo, um gol não decide, mas contra o Coritiba decidiria. Saiu mais rápido do que eu imaginava, mas era de um time que estava realmente buscando aquilo, enquanto o Coritiba não conseguia trocar passe. Com a vantagem, eu achei natural que a posse de bola tenha se invertido e tenha, no final das contas, tendo sido dilatada. 38% para o Sport e 62% para o Coritiba. Até porque, mesmo com esses 38%, não quer dizer que você não está jogando, não. Com esses 38%, como o Fred lembrou aqui, o Sport continuou tendo as melhores oportunidades. A primeira defesa de Renan, ela sai perto dos 30 minutos do segundo tempo, pô. O gol do Sport, o segundo é 25, 26 minutos, e o Coritiba ainda continuou sem fazer muita coisa. Veja só. Eu achei mais a perigo os minutos finais contra o Retrô do que contra o Coritiba. Foi muito mais. E o Sport tinha vencido o primeiro jogo, tá? Então,
A vantagem do Sport era de 2-0. O Coritiba, o Retrô tem que fazer 2 gols e estava com um jogador a menos. Veja, isso, na verdade, é uma crítica ao Coritiba, tá? Não é elogio ao Sport, isso é uma crítica ao que o Coritiba mostrou na ilha hoje. O Retrô estava com um jogador a menos e precisava de 2 gols, né? Porque tinha perdido o primeiro e estava perdendo por 1-0, para empatar o confronto e ir para os pênaltis. O Coritiba estava 11-11, situação de igualdade, era o time de Série A no confronto e precisava de um gol para igualar e ir para os pênaltis. E ainda assim, naquela reta final, eu achei que o Retrô parecia um time com maior capacidade para dar uma reviravolta. O Coritiba, assim, ele realmente mostrou muito pouco. A saída de bola no 1-0, como o Fred lembrou também, ela em 2 oportunidades, mas sobretudo na segunda, o time flertou em levar um gol ali que foi de uma forma inacreditável, pô. Inacreditável. Inacreditável. Assim, eu acho que o torcedor do Coritiba deve ter enlouquecido com aquilo ali, vendo aquilo ali na televisão e vendo o time ali perto de levar um gol como aquele. Então, no fim das contas, o jogo acabou sendo mais tranquilo do que se imaginava. Foi um jogo controlado depois do 1-0. Depois do 2-0, dessa vez a torcida do Sport voltou a se manifestar como foi a do Retrô, né? Gritou o campeão contra o Retrô, tomou um calorzinho, esperou um pouco mais para gritar o campeão só depois do segundo gol de Gabriel Santos. Nesse jogo contra o Coritiba, não estava tendo muito sinal de que teria diferente, não. Teve um gritinho de eliminado muito cedo, e depois recuou, deixou quieto. Mas eu acho que a galera que voltou mais cedo do que o campeão contra o Retrô. Até porque o gol do Gabriel Santos vai ser mais na reta final, né? Fred, não foi, como eu falei, já tinha falado antes. Plasticamente, não foi a melhor partida do Sport, não. Não foi, nem perto. Essa o Sport teve alguma. Talvez a do Bahia, a do Náutico com os aflitos, a contra o CRB. Parte dela não foi nem o jogo todo, porque o CRB contava 1-0, até deu uma prensa, ou seja, não foi um jogo de amplo domínio. Contra o Náutico foi amplo domínio, aquele jogo dos aflitos. O jogo com o Coritiba não foi assim. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser sempre assim. Se esse time tem capacidade para, em algum momento, em algumas partidas, vencer dessa forma, ótimo. Mas eram 3 mata-matas, passou por 2. Falta só um, que é justamente o único quando ele perdeu fora de casa, porque contra o Retrô ele venceu fora e contra o Coritiba empatou. Ele vai justamente o que vale a taça maior. Não é o que vale mais dinheiro, o que vale mais dinheiro era esse de hoje. Mas é o que mais importante, porque futebol não é dinheiro, futebol é conquista, é questão esportiva. E esportivamente, desses 3 cenários, para mim, o mais importante é ser campeão da Copa do Nordeste. Para o CEO do esporte, certamente era tirar o Coritiba, porque vai pingar 3 milhões na hora, 3 milhões e 300 mil. Mas todo mundo aqui analisa, gosta da questão esportiva. Nessa é o jogo contra o Ceará. E nesse jogo contra o Ceará, há caminhos de buscar o resultado da forma como se buscou contra a Retrô e contra o Coritiba. Curiosamente, os 2 resultados serviriam, né? Foram dois resultados por 2-0, com roteiros diferentes, porque o futebol é feito por roteiro. Contra o Sergipe, que parecia, na fase classificatória da Copa do Nordeste, que parecia ser um jogo bem acessível, tem ali a expulsão de Sabino, rola um empate e no fim vira um desespero ali e o Sport acaba ganhando uma bola parada, mas naquele momento já nem parecia que venceria. O roteiro contra o Retrô foi facilitado a partir da expulsão. A dessa do Coritiba facilitado pelo início de trabalho de Zago e um modelo de jogo completamente distante do que o time poderia oferecer. O Ceará vai passar um pouco por isso, a gente não sabe como vai ser o início do trabalho de Barroca. Então, o que eu estou querendo dizer é que tende a ser um outro roteiro. O Sport conseguiu 2 resultados que contra o Ceará serviria. Pelo menos o time está mostrando que na ilha realmente é o fator importantíssimo para o Sport. E isso não dá para abrir mão. Nesse momento não dá para abrir mão. Só vai dar para abrir mão se cair um dilúvio e não tiver condição de ter jogo. Mas se tiver condição de ter jogo, não vai ser a renda de 45 mil pessoas na Arena Pernambuco que vai fazer esse jogo. Seria uma burrice muito grande, tá? Se o único motivo... Não, só dizendo assim, porque o jogo vai ser na Arena, mas o meu ponto é o seguinte. Se esse jogo, porventura, fosse na Arena Pernambuco, tendo como motivo só a renda, seria uma burrice, assim, nesse momento histórica. Na qual só deixaria de ser burrice se fosse campeão. E aí, ou seja, vira aposta. Na ilha não é uma aposta, na ilha é um jogo. Você vai lá, pode ser campeão, pode não ser campeão. Mas lá você vai estar, pelo menos, tentando fazer a mesma receita que vem dando certo. Então, enfim, mas não é o que vai acontecer. Descansar o time contra o Novo Horizontino, que é a tendência, ter o máximo das peças titulares contra o Ceará. Ali não vai ter lá bandeira, mas vai ter Edinho, mas não sei quanto tempo vai ter Edinho para o jogo. Ter, como o Fred falou, ter Eduardo de volta, ter um Everton crescendo, ou seja, um Everton que, se for acionado nesse momento, pode ajudar. Estava numa baixa, mas começou a engatar algumas apresentações melhores.
E do lado esquerdo, bem servida ali, acho que tanto com o Cariús quanto com o Filipinho. E fica ali Pedro Martins ou Ronaldo, embora eu acho que será o Ronaldo o volante da final, mas pelo menos tem uma opção. Velho, se não acontecer, Fred, nenhum algo fora do previsto, assim, o cara se machucar num treino, porque isso acontece, né? O cara tá treinando lá, pisou no aquecimento, assim, machucou no treino, uma indisposição no dia, porra, pegou Tudo Covid, pode acontecer. Tudo pode acontecer, eu tô falando, mas se não acontecer algo desse que você não tem um controle, o que é não ter o controle, uma situação de jogo como foi o choque de Labandeira com o Jean, que é um choque de jogo, porra. O próprio Jean poderia. Aquilo não foi Jean para machucar a Labandeira, porque o próprio Jean poderia ter, o próprio goleiro do Retrô poderia ter se machucado naquele lance. Aquilo é coisa de jogo. Então, tirando situações desse tipo, o Sport vai contra o Ceará da melhor forma que ele poderia ir para tentar reverter a situação. Pode não ser suficiente. Claro que pode não ser suficiente. O outro time está com a vantagem do empate. Mas, após perder o jogo do Ceará, porque a conquista sobre o Retrô e a classificação sobre o Coritiba são jogos posteriores ao revés sobre o Ceará, né? Ou seja, após você perder aquele jogo, você conseguiu ter 2 partidas onde o máximo que se podia extrair para azeitar o time para a final aconteceu. E, na minha opinião, como já disse aqui algumas vezes, o jogo contra o Novo Horizontino é relevante, salvo um 10-0, né? Assim, alguma coisa desse tipo. Mas assim, manda o reserva, perdeu 2-0, pô, se empatar, ótimo e tal. Mas se ganhar, sei lá, mas se perder 2-0, isso não vai afetar em nada, afinal. Então, a preparação para o final do Sport, nesse momento, ela acabou sendo um jogo mais fácil do que se imaginava. O Sport foi melhor que o Coritiba nos 180 minutos. Mas foi mais... deixa eu ver aqui rapidinho. Mas ele foi superior, acima do que eu imaginava. A gente achava que havia uma possibilidade, mas eu acho que o Sport foi superior acima do que eu imaginava. Tanto é que eu tinha falado, Fred, até para encerrar esse ponto, eu tinha dado 55-45. Lembra? Acho que foi esse dado que eu disse. Não foi? Eu não lembro, mas... E o jogo não foi 55-45. Não foi nada, foi 75. O jogo, da forma como ele transcorreu, só que você não tem, obviamente, você não faz ideia de como pode ser, o jogo foi, e repetindo, caso algum torcedor do Coritiba esteja na live, eu acho difícil, mas enfim, isso é uma crítica ao Coritiba que, porra, tem que melhorar. Não dá para ter uma atuação em 180 minutos dessa forma como foi contra o Sport. Tomou 5 gols do Sport e cabia mais. Tomou 5 com vaga para mais. Assim, é difícil. Isso intercalando 2 goleadas por 3-0. E um time sofrido, muito frágil. Uma mudança de treinador, um time muito frágil. A turma está dizendo que gostaria que Cariús, quem foi que falou aqui para Bruno Souza, gostaria que Cariús fosse mais chutador. Veja só. Jorge Novaes, Cássio. Bruno Souza que falou, pô. Foi não? Não, Jorge Souza falou que Cariús é 2.0. Tu já recebesse um processo aí hoje com o cara que matou o Remo. Que o quê? Não, é que vai para essa parte aqui, não, pô. Porque leva a sério. Jorge Novaes gostaria que... foi Jorge Novaes, gostaria que Cariús fosse mais chutador. Veja só, depois de alguns anos com o Sander, da forma ofensivamente falando, porra, Cariús está beirando o Roberto Carlos, meu irmão. Deixa o cara ali. O meu lateral. Para com isso. Vamos lá. Tamo por onde? Consegui. Vamos por destaque, Celso. Tem 2 ou 3 superchats aí antes dos destaques. Tem um que é bronca. Falando de porta entreaberta aí, não sei o que. É complicado. Tu não esqueceu, não. A piada, velho. Boa noite, Fred. Lucas Lima. Boa noite, Fred. Queria deixar bem claro que hoje vou dormir com a porta entreaberta. Eu viajei. Qual é a resenha? Esquece isso, cara. Esquece isso, pô. Falando a porta entreaberta. Esquece isso, cara. Esquece isso. Você é com o Celso, aquele negócio com o Celso? Eu deixei a porta entreaberta, né? E Celso não chegou. Claro que não. Eu dormi um dia no quarto com o Celso, pô. Exatamente. E aí, botasse um fonezinho de ouvido? No último dia, ele dormiu no teu quarto. Foi. Exatamente. E aí? Silencioso. Ficasse nem acorda. Tá duvido, pô. Ronco não. Eu acho que, veja só. Não falei de ronco, não. Falei daquela tua conversinha antes de dormir que é perigosa. Pelo amor de Deus, velho. Vamos seguir com o programa. Mas veja só, pode até ser perigosa, mas nem teve, porra. Tava todo mundo cansado. Veja só, a turma chegou. Essa resenha foi do dia da final, né? Porra,
A gente voltou duas Essa resenha foi do torneio de beach tênis, pô. Que eu fiquei no flat de Fred e aí ele ficou. Então, mas vocês levaram isso lá para o apartamento da gente lá no Ceará, pô. Foi, a gente contou essa história depois. Então. Né? Foi. Ah, pô, foi isso. A gente contou essa história recentemente. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando, não é comigo que tem bronca, não. Mas o pior foi isso, não. O pior foi que Celso conversando, e Cássio dormiu, porra. Na primeira noite, Celso ficou arretado. Vocês estão dormindo aí? Vamos não, veja só. Falar assim, sem contexto, é pra se fuder, bicho. Não, veja só, não dormiu com a conversa do cara, não. Eu não fiquei arretado, porra. Não, mas veja, tu ficou porque tu é boa praça, pô. Esse cara falou uma furada, da maldade. Olha, cara. Veja só, aí tava todo mundo. O que aconteceu? Calma. Tava todo mundo muito cansado. Muito cansado. Veja só, a galera, na verdade. A verdade não é essa, não. A verdade é que tu passasse 1 hora de beach tennis. Eu aguentei 40 minutos ouvindo beach tennis. Nos últimos 20, a bateria riou. Aí, em algum momento, a galera acordou com o Celso falando, na verdade, com a história do cachorro descendo. Do desenvolvimento do cachorro. Que, meu irmão, aquilo ali aí rendeu mais meia hora, mas aí a bateria riou e todo mundo foi dormir. Mas veja só, o assunto, todo na verdade, acordou. Não. Todo mundo dormiu na cadeira, na poltrona, enquanto o Celso falava. Não, porra, não foi assim. Não. Celso. Celso, vocês estão dormindo aí, pô. Vamos pro quarto. Foi, pô, porque vocês falaram assim, ó. Celso, conversa mais aí, porque a conversa tá boa pro cara dormir. Eu falei, vou enrolar aqui mais 5 minutos, os caras dormiram. E no segundo dia eu dormi também. Botar menino pra dormir, pô. No segundo dia eu dormi também. Eu dormi do mesmo jeito. Cássio foi logo pro quarto e eu dormi no poltrona com o Celso falando. Morto. Vamos embora. A turma tá muito puta com a matéria do NE45 aqui. Que ideia da aposta, matéria. Que matéria? Não quero saber, não, mestre. Bota na tela, Pedro. Bota na tela essa criança já. Lê o superchat que a gente bota na tela essa criança já. Não, eu quero ver, pô. Veja só, tô só com essa tela aberta aqui. Eu quero saber esse negócio aí. Já ele bota. Já ele bota. Ele vai botar aí pra gente ver. Mas por enquanto, vamos pro superchat aí. Pedro Costa, eu não tô acostumado a ver o Sport ganhando de 2-0 pressionando o adversário com 35 minutos do segundo tempo, pô. Eu sou viúva de Geninho. Eu também sou. Mas tô gostando. Deram a pré-eleção aí para Barroca, né? Olha. Após vencer o Curitiba, a torcida do Sport provoca adversário da final da Copa do Nordeste. Ceará pode esperar. A sua hora vai chegar. Eu não posso reclamar da matéria, não. Não pode, mas ao mesmo tempo, isso é feito por qualquer time que tenha um mata-mata na sequência decisiva assim. É o cara. Real Madrid! Pode esperar. Pelo menos vai jogar com o Ceará, né? Com o Ceará vai jogar. Pelo menos com o Ceará vai jogar. Foi João, a turma perguntou se João voltou. Desce um pouquinho para a gente ver o nome do artista. Veja só. Essa aí é a pré-eleção de Barroca, viu? Eita, Sinodão! Isso foi João de casa. João tem a senha ainda. João tem a senha ainda. Isso foi João, porra. Isso foi João. Sai do fake, João. Desce aí. Porque eu não vi esse grito do estado, não. Até queria, tá? Mas não vi. Não, mas parece que foi na frontal. Tem vídeo, pô. Foi na frontal, acho. Na frontal. Né? Tem vídeo embaixo. Bota o vídeo. Tá ligado, pô. Pelo amor de Deus, pô. Meu perfil é esse. Veja só, essa voz aí, se for pra polícia, todo dá pra identificar a voz, porra. Não tem nenhuma voz de massa, é uma voz de gato pingado, porra. Se dá pra isolar. Será que a galera tem que ser presa, não, né, mestre? Como é que é? Não tá querendo insinuar que essa galera tem que ser presa, não, né? No mesmo nível que você está dizendo que eu ia ser processado. Pronto, é do mesmo nível. Não disse não, porra. No mesmo nível. Eu tá nem aqui. Mas, velho, vamos lá. Só, o cara ser fariseu é o seguinte, veja só. Primeiro, eventualmente a hora vai chegar. Pingado mesmo. O presidente meteu aí. Agora a gente vai saber se o NE45 tem chefe. Não, a matéria tá aí. A matéria tá feita. Vamos votar. Ele pode votar aqui. Vai cada um dar um voto. Apaga ou não apaga? Não, apaga. Isso é representativo, não, porra. Veja só, voto de Fred, não apaga. Por que não apaga? Porque eu tava com o Rodrigo assistindo o jogo do Retrô. Aí ganhando e tal, eu disse, Rodrigo, essa hora, pô, era hora de puxar aquela música do Santa, que a turma gosta de cantar, que o estado chega pega, né? O papapá, né? Nacional. Aí cantou essa, aí cantou outra, eu disse, Rodrigo, agora era
o Ceará pode esperar. Aí, meu irmão, contra o Retrô, foi bem pouquinho, foi esse mesmo 10 aí. A gente ouviu, eu digo, porra, botasse pra fuder agora, fosse pro maestro aí. Mas. Esse então, assim, é o cara, esse é o mesmo cara que tem que assistir o jogo de um jeito específico. Mas eu sou peitinho de aço, disse assim. Eu... Conversa, Fred. Não, veja só, eu sou supersticioso, sou supersticioso e tal, mas não sou dessa linha de Cássio. Não, aí também não. Aí também não. Pose pessimista, não. Eu sou pose. Pô, tu falar isso aí tu perde. Não vou dizer que é um dia, não. O Felipe é muito. Vai perder uns 2 anos de vida falando uma merda dessa. Porque tu. Pelo menos o estadualzinho eu perco aí. Não, 2 anos, perdeu 2 anos agora. Enfim, 2 anos que o Santa Cruz ganha, para ficar tranquilo. 2000 ainda tem esses, né? Passado, eu perdi do passado. Veja só. Em 2008, quando Alex Mineiro fez o gol de empate Palmeiras, qual foi a minha reação? Foi poser? Não. Não, vou ser sincero mesmo, Vou ser sincero. Saiu o gol, 1x0, saiu o gol. Aqui, ó. Acabou a Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil. Isso afundou na cadeira. A cadeira que ele afundou. É a cadeira de ferro dura. Parecia aquela poltrona. A cadeira fez assim, ó. Parecia poltrona de avô. Poltrona de avô. Aquela cadeira da casa do avô, deita pra cá. Foi exatamente assim. Ei, mandaram uma mensagem muito boa, velho. No perfil do podcast, pô. Do perfil do NE, pô. Qual foi? Traz pra tela, botaram lá no grupo. Cláudio jogou lá no grupo. Pedrão. Traz aí. Yes. Eita, velho. Que resenha. Ó, enquanto a turma vai trazendo aí, Fred, aponta os destaques do jogo do Sport. Vamos lá. Fabinho, mais uma vez, né? Tá aí. Escreveram aí, embaixo da matéria. Eu desejo tudo de pior para a pessoa que escreveu essa matéria. Nós desejamos o dobro para você. Tem que ter o vídeo de Rembrandt agora. Era o vídeo de Rembrandt agora. O vírgula Rembrandt. Ah, velho, que resenha, porra. Muito vamos bom, lá, Celso. Fabinho, de novo, né? Numa crescente. Fala mais perto por favor. É que eu tava igual a Cássio quando levou o gol, não esqueci de voltar do personagem. Fabinho, né, pelo terceiro jogo consecutivo, eu acho, né, foi Ceará lá, Retrô. Eu acho que a gente citou ele contra o Curitiba também, não me lembro, mas eu acho que é o terceiro ou quarto jogo seguido de Fabinho. Mais um jogo de Everton, tá? Fiz questão de mantê-lo entre os melhores, mesmo com a expulsão contra o Retrô. Acho que Everton fez uma partida boa e hoje foi seguro, fez o gol, mas gostei muito de Everton, que ele hoje se aproximou um pouco até do movimento tático de Eduardo, né? Encostou ali nos dois zagueiros em alguns momentos, né? Fechou, cortou bem, foi importante na bola aérea. Everton ele ganhou 2, 3 bolas aéreas importantes, tá? E o terceiro nome que eu cito, Wagner Souza. É o de Sabino. Não, esse aí não, esse aí esquece. Esse eu falei que eu não vou citar mais. Esse aí esqueça. Esse jogador, não cito mais o nome desse cidadão. Souza, sobrenome. Esse cara aí. E o terceiro nome é Sabino. Tá? Partida muito boa de Sabino. Mas muito boa mesmo. Ali, meu velho. O segundo gol sai da recuperação dele. Hoje é uma atuação de pódios diferentes. E quando isso acontece é porque o time jogou num nível melhor. Porque tem outros jogadores assim para citar. Eu citaria ainda. Então, tem pontos positivos. Eu citaria ainda positivamente Juba isoladamente. Tá? Não acho que ele foi bem no contexto coletivo do jogo, mas deu as 2 bolas. Pelo amor de Deus, não é só dar 2 bolas. E não é dar um passe de 2 bolas, sobretudo a segunda. Passe bom, pô. Não é passezinho, deu passezinho de estatística fria, não. É assistência, assim, ó, faz. Certo. E Renan, seguro quando preciso, né? Claro que aí é um sarrafo mais embaixo. Léo matou essa charada. Isso aí tu tá... Léo foi gigante pra caralho nessa. Isso aí é dando força, meu irmão. Isso aí eu conheço... Meu irmão, o Fire é o Fire. Até,
segunda vez seguida que veja, da outra vez, pô, meteu o Renan no pódio, esse Renan fez defesa, porra. Aí, e essa agora fez um jogo decidido, mas eu aceito. Pelo menos não tá fazendo besteira. Fez uma outra por cima também. Não. Importante, porque ele tinha dado uma farrapada por cima, ele pegou 2 defesinhas por cima, concordo. Então é isso, tá? Eu vou com... Gostei muito das atuações de Fabinho, né, de Everton e de Sabino. Obviamente, não é o pódio, eu estou fazendo uma brincadeira, né? O melhor jogador em campo para mim foi Wagner Love. Né? É impressionante o que esse cara está jogando, é impressionante. É assim... As participações dele no lance do segundo gol, assim, são coisas que você não vê outro jogador com capacidade de fazer no esporte, né? Porque é diferente do que Juba faz. Juba é o cara que ele vai dar assistência, vai cobrar a falta ou vai fazer o gol, vai estar lá na hora certa. Juba é esse cara, não. A gente já entendeu que esse é o papel de Juba nesse time do esporte. Love é o cara que ele vem buscar a bola na intermediária defensiva, segura a pressão, consegue fazer uma proteção da bola e tocar ela para desafogar a pressão. Ao mesmo tempo ele aparece de novo, continua fazendo a bola sair do sufoco. E todos os passes dele naquele momento complicado, que antecede a jogada do gol do Sport, todos os momentos decisivos ele teve. Tirando ali quando o Sabino faz dá o carrinho na retomada ali, o diferencial das jogadas apareceu justamente quando a bola parou no pé de Wagner Love. Realmente é impressionante a qualidade que ele dá para o jogo. É isso, tá? Eu acho que Juba foi decisivo, como eu falei. Juba é o protagonista do Sport da temporada, extremamente decisivo. Tá? Mas eu estou fazendo a eleição até em perspectiva. Tá? Se fosse uma coisa de votação, de dar nota, tal, o Juba sairia com nota altíssima, porque deu 2 assistências. Né? E o Sport fez os gols por conta de Juba. Não acho que a atuação dele se restringe só a isso, não, mas. Não gostei, não. Eu não discordo dos outros nomes, mas enfim. Eu acho que ele jogou bem, sim. Mas enfim. Mas eram esses 2 nomes, cara. Pode seguir. Mestre, você agora. No blog eu coloquei no pódio, pela ordem, Wagner Love, Juba e Everton. Everton, dessa vez, sem qualquer restrição, né? Sem qualquer observação, porque a gente teve um debate com o Fred, onde ele tinha feito vinha fazendo uma partida boa contra o Retrô, mas num ato infantil, colocou o Retrô no jogo no momento em que não havia muito mais o que fazer. E aquilo, para mim, foi suficiente para que ele não tivesse feito uma boa partida, porque eu não posso ignorar que o cara colocou em risco um jogo que estava controlado por causa dele, inclusive. Ele estava bem, mas aí fez aquilo. Dessa vez não teve isso. O segundo gol dele na temporada abre o placar, foi decisivo, mas o papel do lateral direito desse time do Sport é um papel mais defensivo. Vem sendo assim. O lateral direito, o lateral direito, ele tem um papel mais defensivo e o esquerdo é um cara que parece ter mais liberdade para atacar, para triangular lá na frente. Você consegue lembrar de mais triangulações com o Igor Cariús lá na frente do que Eduardo lá na frente. Eu estou dizendo isso porque Everton, na base do Sport, ele era quase um ponta, ele era um artilheiro na base do Sport. É o que a gente sempre fala. O jogo que mais pareceu Everton na base foi um jogo contra o Bahia, na primeira divisão, a última vez que o Sport jogou, a penúltima, que ganhou do Bahia, e ele teve 3 gols anulados. Porque ele sempre aparecia, fazia o gol e os 3 lances ele estava em impedimento. Aquilo era muito mais o Everton da base. Mas na primeira divisão não dá para você só ser isso, né? Você para ser um jogador profissional de nível mais alto, você precisa ser, sobretudo, bem defensivamente para fazer parte de um plano tático. E nesse esporte de Ederson, ele precisava ser essa peça. Não era a maior característica, não era a maior virtude de Everton. Ou seja, ele fez o gol contra o Coritiba aparecendo como era uma característica dele como jogador de futebol da base, mas defensivamente ele teve o mesmo papel que Eduardo vinha tendo. Então, foi uma ótima atuação de Everton essa. Ótima atuação, sobretudo no que mais importa, na minha opinião, da forma como eu vejo o time de Anderson, para Anderson, que é o lateral direito, não é só o lateral, mas o lateral direito, fechar bem o espaço para que o time tenha uma liberdade para atacar mais do outro lado, de onde tem maior qualidade. Então, o Everton fez uma partida muito boa. A de Wagner Love, é o que Celso falou na descrição. Veja só, até na transmissão, não sei se vocês viram no estádio e tal, mas na própria transmissão, assim, os caras já rasgaram elogio, assim. Porque
é um cara tecnicamente muito diferenciado. Mas veja só, isso todo mundo sabe, pô, que Wagner Love é um cara diferenciado. É um cara que foi jogou nos principais times do país, jogou na seleção brasileira, foi até campeão da Copa América, muito novo, né? Muita gente lembra, mas foi campeão. Acho que é em 2004, se eu não me engano. Jogou na Europa e tal, mas que a idade poderia fazer com que ele não tivesse mais essa capacidade. Era o natural, era o normal. Mas aos 38 anos, para o esporte, para o que o esporte disputa, ele vem sendo assim um jogador que a gente fala, se sai, não, a gente fala, se sai, não vai arrumar outro Juba. Não vai arrumar outro Love também. Veja só, essa reposição o esporte não vai arrumar por aí. Só se desse outra sorte de trazer um cara com esse perfil e que entregasse tudo. Porque quantas vezes o esporte trouxe um jogador com essa idade e o cara não rendeu? Thiago Neves ajudou naquela permanência? Ajudou. Fez gols importantes e tal. Mas era sobretudo na hora que ele marcava o gol. Era a qualidade técnica de decidir a partida. Isso o Thiago Neves teve e ajudou. Pô, até gol de bicicleta o cara fez. Isso não se questiona. Mas no aspecto coletivo, no momento em que Thiago Neves não era um goleador ou cara que dá... O papel dele era não era o papel mais importante do esporte, porque ele já não tinha aquela idade, mais aquele vigor físico para desenvolver aquilo, sobretudo numa disputa em primeira divisão como era aquela. Para o que Wagner Love disputa agora, é surpreendente, pô. Assim, não parece ser um jogador de 38 anos. E a gente, na reta final da segunda divisão do passado, ele tinha 37, né, quando ele chegou, isso já chamava a gente de atenção. Foi os primeiros jogos de Wagner Love, eu lembro que a gente falava assim, pô, meu irmão, o cara tá entregando um nível físico que eu acho que nem o esporte que contratou sabia que ia receber isso. Só, o esporte contratou assim, contratou um jogador muito técnico, inteligente, que poderá ajudar a decidir algumas partidas, que poderá jogar numa intensidade muito boa, um tempo inteiro, talvez 60 minutos, mas o esporte acabou contratando um jogador que joga o jogo todo, basicamente do mesmo jeito, pô. Assim, é impressionante que nessa idade ele continue entregando... Tirando a bola em cima, voltando para marcar, para recompor, trabalhando na articulação, transição, impressionante. A questão coletiva, armando, final, perde gol também, perde, mas faz. Mas faz, ele decidiu o Pernambucano, fez 2 gols, perdeu um importantíssimo na Copa do Nordeste, perde gol também, mas faz gols importantíssimos. Pô, nesse confronto contra o Coritiba mesmo, ele fez 2, pô. Vou lembrar que ele fez 2 lá no Paraná. No caso, foram 2 dele, um de Juba, um de Everton e um de Wanderson, né, juntando tudo. Então é uma peça essencial e que nesse momento ele aparece de forma entre os piores, esteve lá no jogo contra o Ceará, mas nas últimas apresentações do esporte, na imensa maioria das vezes, ele está lá. E ele está lá não é porque o nome Wagner Love. Está lá porque, meu irmão, podia ser qualquer nome que o cara utilizasse, não só Wagner. Quem está acompanhando o esporte, está vendo um cara dentro do que o esporte... Eu sempre friso isso, tá? Porra, não estou dizendo que o Wagner Love ajudaria o Palmeiras ou que ajudaria o Flamengo. Não é essa a questão, que é exatamente dizendo que isso aconteceria. No que o esporte disputa, a Copa do Nordeste, com jogos mais pesados da Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, no jogo contra o time da Série A, da parte menor da tabela, a Série B que vem pela frente, no que o esporte disputa, vem sendo um jogador excepcional. É assim, é uma contratação que rendeu no passado e está melhor ainda esse ano. E Juba, meu irmão, é isso aí, velho. Ou é gol, ou é assistência, ou é participação direta. O cara, mesmo se o cara não está coletivamente tão bem quanto o Wagner Love, por exemplo, se o Sport hoje estivesse com o Zago teria tirado, o que dá a entender é que Zago teria tirado o Juba, como tirou Aleph Manga. Teria tirado o Juba, tá meio parado ali, não sei o quê. Mas assim, meu irmão, teria feito uma besteira, porque assim como foi no jogo lá do Ceará, a gente só, meu irmão, Juba não tá saindo, porque desde a Copa do Nordeste do ano passado, cara, se eu parei de dizer para Juba sair. Veja só, e lá na final da Copa do Nordeste, na ida, ficou muito claro que Anderson sabia que Juba não estava bem, mas disse, meu irmão, esse cara em algum momento vai me ajudar. Aí na última bola do jogo, vai lá, recebe o lançamento e bota o Sport ainda para ter alguma chance ainda na final da Copa do Nordeste. Nesse confronto contra o Coritiba, porra, é gol e participação direta pra cacete, porra. Acho que foi 1 gol e 3 assistências. Porque teve uma assistência em Curitiba. Ele fez 1 gol. O Sport tem 5 gols nesse confronto. O cara fez 1 e participou diretamente de outros 3. Um jogo que valia 3 milhões e 300 mil reais. Inclusive, até algumas pessoas falaram na internet, no Twitter, e é bom trazer... Eu ia falar que nem na Globo, né? Nas redes sociais. A Globo não diz o nome das redes, né? O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua rede social. Pô, diz que é o Twitter, pô. Diz que é o Facebook. Mas, enfim, foi no Twitter
A galera dizendo assim sobre... Acho que até Inácio também falou isso também. Inácio está aqui no chat. Que Juba deverá sair de graça. Vai ser um erro assim histórico em relação à gestão de uma revelação de um jovem valor. Vai ser algo que vai ser lamentável. Mas eu já falei isso, o Fred já falou isso, acho que o Celso também, mas é porque falou que não precisa falar novamente. Quando foi que começou essa história do pré-contrato de Juba? Porra, já tem mais de mês, não tem? Já não tem mais de mês que explodiu essa história. Eu não sei exatamente o dia, se alguém puder precisar, fala no chat aí, mas já tem algumas boas semanas que isso aconteceu. Quantas vezes a gente viu, quem acompanha o futebol aqui, o jogador simplesmente assim começar a não render tanto, ou perder espaço, ou sair logo, ou a saída ser antecipada. O que Juba vem fazendo dentro desse processo é algo que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Um jogador que irá sair do esporte, que irá sair para um rival do esporte, um rival regional do esporte, que vai sair para uma divisão acima, ou seja, poderia estar empolgado para jogar logo essa divisão acima, que vai receber um salário muito maior, embora o esporte tenha oferecido, mas o futuro salário dele tende a ser muito maior. Isso eu estou considerando que o pré-contrato existe, né, como o Clube Esporte bancou. E o cara continua rendendo, o cara continua sendo importante e o cara continua dando, de certa forma, dinheiro ao esporte. Porque no confronto contra um time do esporte sendo da Série B, no confronto contra um time da Série A, no confronto terminou 5-3, ele participou diretamente de 4 gols, ele ajudou de forma absurda numa primeira a voltar a colocar o clube nas oitavas e a render uma premiação de 3 milhões e 300 mil reais, coisa que o clube não vinha conseguindo. A própria Copa do Nordeste, a passagem da final, ela já garantiu no mínimo R$1 milhão, que é o valor se você for vice-campeão. O vice é 1 milhão e o campeão 2 milhões. Acho que, falando de cabeça, mas acho que o valor é esse. E o cara foi o melhor, ou para alguns, o segundo melhor, já que Wagner Love acabou melhorando na reta final, mas o melhor ou o segundo melhor jogador do título pernambucano que já não vinha há alguns anos. Então, ainda que esse jogador esteja, em tese, fadado a sair de graça em termos de rescisão contratual, mas se ele continuar sendo o que ele vem sendo até aqui, e que é digno de elogio, porque eu nunca tinha visto aqui em Pernambuco alguém fazer dessa forma, e sobretudo numa forma de negociação como vinha sendo, porra, e ainda é um time que é do Grupo City, um grupo de milhões, como é que isso não pode mexer com a cabeça do jogador? O cara não para de render. Se ele continuar fazendo isso, talvez até na final contra o Ceará, ou nas possíveis 27 rodadas, que é o máximo que ele pode jogar, né, pelo esporte na Série B, caso o contrato não seja refeito, não seja ampliado e tal, é uma peça de muita valia, porra. Então, assim, Juba, para mim, tá, porque o cara tá lá. Não teve coletivamente a grande partida. Primeira bola, vai lá na ponta esquerda, cruza, gol de Everton. Contra-ataque, Love coloca, o cara deu um cruzamento, o cara esperou, viu o Anderson, cruzou perfeito pro cara, 2-0, fechou o confronto. Não tem muita crítica não, meu irmão. Aliás, não tem como criticar. O cara buscou o melhor dele e mesmo assim continua, dentro do contrato tá valendo, continua rendendo o contrato dele. Importante elogiar o cabeceio de Wanderson, viu? Cabeçada espetacular. Mas estava sozinho, veja só. Ele estava sozinho. Mas, porra, quantos caras... Mas ele recebeu uma bola para fazer... Não é demérito não é demérito não. Foi uma bela... Não é demérito. Não é demérito. Mas não existe o mérito de uma bola de fio. Não, a bola foi assim, meu amigo. Faz. Porra, mas foi muito bem cabeceada. Teve uma perfeita para Thierry no primeiro tempo, Thierry cabeceou para trás. Não, tudo bem. De Juba também, inclusive, esse cruzamento, tá? Só para dizer assim. Excepcional a finalização de... Tem muita gente que não faria esse gol, mas muita gente não faria esse gol mesmo. E a bola quica. Eu não sei se Edinho da Bandeira faria esse gol, por exemplo. Talvez não fizesse, mas o papel é o seguinte: esse gol sai a partir do cruzamento de um cara que o contrato está acabando e que continua ajudando muito e que hoje... Veja só, a gente tinha falado em relação a quanto custaria, a gente até teve esse debate. Quanto custaria... Porque a de Maílson foi 2 milhões e 700 mil reais. A gente sempre usa esse número para balizar, porque foi o que custou não ter Maílson pelo resto da Série B. O Sport preferiu, e naquele momento parecia ser o certo, em vez de ter Maílson até o fim do ano, e poderia ter ajudado, né? Faltou o goleiro no segundo turno, mas um Sport endividado optou pelos 2 milhões e 700 mil. A gente disse, será que agora seria novamente esse valor? 2 milhões e 700, 3 milhões e pouco? O jogador ficou e esse dinheiro veio. E ele tem participação enorme. Não dá para dizer, talvez passasse. Pô, não sei se passaria, não, pô. O cara participou diretamente de 4 dos 5 gols, eu não sei se passaria sem Juba, não. Sim, concordo. Acho que todo mundo concorda. Isso aí. Vamos lá. Agora, vocês têm algum destaque negativo antes de a gente fechar o programa? Destaque negativo mesmo que eu falo, sabe?
Porra, acho que não teve, não, velho. Negativo não. Paulinho foi. Foi esforçado, como o Fred falou. Veja só, mas se fosse Labandeira, ele seria o destaque negativo. Se fosse o jogador que não tivesse, que tivesse mais casca no time. Tipo um cara que tá testado, que joga todo jogo. Paulinho jogou o primeiro jogo de titular esse ano, pô. Assim, é uma carga gigantesca. Se fosse Edinho ou Labandeira, um jogador com sequência e tivesse sido a atuação dele, aí eu acho que seria uma atuação ruim. Negativo não. Tiveram algumas atuações dentro da nota 5, assim, né? O próprio Pedro não foi espetacular, não foi ok. Mas ajudou bastante só na mudança de perfil, né? Como eu falei lá na abertura do programa. Filipinho, que alguns citaram, eu acho que foi, pô, a jogada do primeiro gol sai dele. Acho que foi importante, pô. Também acho. Rápido na frente. Agora, não tem o poder de marcação de Cariús. Veja só, o time como um todo, se repetisse essa atuação da forma como foi contra o Ceará, teria alguma chance de sair campeão. Veja só, é só tentar manter essa pegada. Na verdade, o que não dá para fazer é repetir o jogo de ida. Aquilo ali não tem a menor chance de uma atuação daquela levar a algum lugar positivo. Perfeito. Vamos aqui com os superchats, enquanto o Thiago Minhoca já chega aqui nos bastidores para a gente seguir com a reta final do nosso programa. Mas antes... Breno Meira citou Jorginho também. Jorginho está nessa turma da nota 5 ali. André Luiz Araújo, mais uma vez, falando aqui com a gente. Obrigado, André, dizendo o seguinte: o Curitiba estava tão perdido que na substituição saíram 3, entraram 2. Eu não lembro de ter visto isso. Eu também não vi isso, não. Mas se foi uma boa resenha, uma boa anedota. Porra, total, velho. Diga lá. Eu não me recordo, não. Próximo superchat. Agora já com Minhoca na tela. Vai ele. Quero saber se Celso e Cássio apostam as barbas pelo título do Minhoca já tirou dele. Minhoca já tirou dele. Peraí. Pelo amor de Deus. Tá fazendo. Se eu tirar... Tá tirada. Minhoca já tirou. Minhoca tá tão confiante que já tirou. Nem pediu, mas veja só. Eu achei essa proposta tão meia boca. Se o Sport for bicampeão da Copa do Brasil, eu fico sem usar a barba um ano. Pronto. Caio Cortes. E tu fica não, Fred? Fica não. Um aninho é foda. Um ano. Agora, veja só, é campeão, não é vice não, é campeão da Copa do Brasil. De 2023. Como diria Inácio aí, o cara faz o que for preciso. Não, mas você tem que... Caio Costa, Caio Costa também. Vocês, aliás, Celso só deram a barba. E aí, Celso? Não, um ano não. Caralho, tu prefere, meu irmão? Puta não, porque não vai fazer diferença nenhuma. Essa é a questão, porra. Meu irmão, mas respeite quem acredita. Eu vou deixar de usar barba. Respeite a fé de quem acredita. Eu respeito a fé. Veja, eu respeito tanto que eu falo, ó, se o Sport for campeão, eu raspo a barba e faço uma live aqui sem barba. Mas depois vai crescer. Isso a gente falou, é um ano sem. Quem não queria nem falar no assunto, já tá botando até a barba em jogo para um ano. Não. Como esse para você ver o quanto eu acredito. Para você ver o quanto eu acredito. Eu fico um ano sem usar barba, se for campeão. Pois é. Como eu não acredito. E se der merda, porque no meu caso... Nem a merda de passar deixa eu me garantir aqui para que corte. É importante. Se der merda e ganhar a Copa do Brasil, eu não consigo passar o dia todo com a barba. Eu não consigo fazer a barba todo dia, não. Fica muito irritado. Já está se justificando, Cássio. Não. Já tá. Caralho. Já caiu nas oitavas. O Sport caiu nas oitavas. Você vai ter que fazer a barba todo dia, porra. Não. Eu tô deixando registrado aqui. Sem a barba, é barba por fazer também de 2 dias. Eu não posso fazer todo dia, não, senão minha pele estoura. Não, velho, tem que fazer todo dia. Não, mas senão dá errado. Não, só desculpa. Tem que ser é saúde. Caixa de banco. Então, beleza. Passar o algodãozinho assim. Anota o vice aí. Pegar fiapo tá errado. Anota o vice. Pronto, vice-campeão. Por causa de Celso. Anota o vice aí. Anota o vice. Eu tava sustentando 2 dias. Eu não posso fazer todo dia. Eu não posso. Vamos lá. Próximo superchat. Arthur Lima. Wagner Love é Leandro Amaral. Leandro Amaral? A turma tá gostando de fazer comparação com 2008. Machado. Wagner Love, Leandro Machado. Juba, Romerito. Saiu isso tudo para pegar o Bahia nas oitavas.
Renan Magrão. Questionado até então. Só não vê quem não quer. Abraço, Arthur. Ô, Cássio. Até caiu aqui, ó. Peraí. Caneta. Pra assinar aí esse sorteio que tu falou. Vai assinar o quê? Todas as canetas que eu tenho aqui, ó. Esse sorteio que tu sugeriu aí. Pronto. Assinar. Fred tá querendo pagar o de fodão, né? O cara que encara tudo agora, né? É o peito de aço da porra. Pleiteasse não, pô. Pelo amor de Deus. Esse sorteio que tu sugeriu é uma das melhores opções, pô. Eu, pelo contrário, eu quero levinho. Quando o Sport foi campeão em 2008, eu raspei o cabelo. Esperava mais de vocês. Eu tô Sim, pô, tu inácio, fizesse vestibular também, pô. Aí é fácil demais. Cortar essa pra cima de mim, meu. Vamos pro próximo. Isso é Volta, foda. Francisco. Eu comentei isso com o Rodrigo Lembra a hoje. torcida? Eu comentei isso com o Rodrigo hoje. Que depois do Ceará sai em julho. Por que só em julho? Punição, né? Ah, não. Oxi. Vai ter Aqui. congelamento aí. Do próprio Ceará também, inclusive, já começou lá. Já tá. O Ceará já tá vivendo isso, né? E já perdeu o jogo, inclusive, para você ver como já foi 0-3. Falta a mesma coisa para os dois times nesse momento. A punição do Ceará ter sido maior. Faltam 2 sem público e 3 com mulheres e crianças. Que detalhe, mas entrada gratuita. Se eu não me engano, não cobra ingresso, não, para mulheres e crianças. Gratuita. Mulheres e crianças e eu não Criança sei qual é o termo exato. Criança até 12 anos, PCD. Passa até. Se o pai tiver uma com 13, 14, empurra que passa, né? A mãe pode levar ali que ninguém barra, não.